Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer aos meus irmãos que têm interagido com a gente lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, ou através do WhatsApp, que muitos têm enviado as suas dúvidas, seja de forma escrita, seja através de vídeo, e também enviando algumas bizarrices que acontecem no seio da igreja nos dias de hoje no Brasil e pelo mundo. Meus queridos irmãos, nós temos visto nesses últimos dias algumas pessoas que pregam e que estão de frente de alguma obra, sendo pastores ou até mesmo liderança, chave dentro da igreja, e que agora andam revelando. Eles chamam pelo nome, falam o número de CPF, só que, gente, da onde vem isso tudo? Nós já falamos aqui de um camarada que é apóstolo, lá pro lado de Goiás ou Goiânia, e aí o camarada ensina até mesmo o olfato revelativo, paladar da revelação. Eu não sei se ele passa a língua na pessoa ou se ele dá uma cheirada no cangote. O que ele faz para ter o olfato da revelação e o paladar da revelação? Só que me enviaram aqui pelo menos 5 coisas que ele ensina para revelar nome e CPF, número de CPF. Dá uma olhadinha aí. Sobre visão aberta, abertura da visão espiritual. Primeira técnica, lembre-se disso. Sempre antes de uma ministração, jejuar 3 horas antes, não coma nada, só beba água. Segunda, deseje se conectar com o anjo das revelações. Peça a Deus para mandar esse anjo. Terceiro, faça perguntas ao Espírito Santo e a esse anjo. Quarto, se concentre, unja a tua testa e se concentre dentro da tua cabeça uma imagem. E 5, procure pessoas famintas no culto, porque elas são as pessoas que terão facilidade de receber revelações. Pensou? Bicho, meu Deus. Você viu aí? Onde tudo isso vai parar? É isso mesmo, meus irmãos. Nós estamos falando de dias nos quais as pessoas, elas não têm mais temor de Deus. Elas acreditam que, através de técnicas, elas irão fazer coisas sobrenaturais. E, na verdade, a dependência da igreja deve ser na ação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, falando de Bíblia, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Era a promessa que o profeta Joel havia profetizado, anunciado, e cumpriu-se no dia de Pentecostes. Daí, por cumprir-se esta promessa, esta profecia, justamente dentro de uma das festas mais movimentadas entre os judeus, aí o que aconteceu? Nós chamamos tudo isso de movimento pentecostal. Só que a gente precisa entender que quando o Espírito foi derramado sobre nós, ele veio para capacitar a igreja. Você percebe que no capítulo 2 de Atos, Pedro, aquele que negou Jesus, depois de ser restaurado, ele então se levanta de uma forma intrépida para pregar, para anunciar as novas da salvação, e a galera fica agitada, tentando entender que movimento é aquele, porque tem medo, os persas, elamitas, cretenses, gente de todas as partes do mundo, ali recebendo o poder de Deus. Aí fica aquela discussão se é xelolália, se é glossolalia. Eu sei que um falando o seu idioma, o outro falando o seu outro idioma, todo mundo se entendeu. Todo mundo se entendeu. Enquanto em Babel as línguas são espalhadas, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, narrado por Lucas, Deus uniu o entendimento das línguas.
ok? E aí, quando você olha para a igreja atual desse tempo, fui até redundante aqui para você, quando você olha para a igreja atual, você percebe que a igreja está muito longe dessa dependência do Espírito Santo. Porque quando você vai ler sobre Atos dos Apóstolos, quando Saulo e Barnabé são separados para a obra missionária, o Espírito falou no meio da igreja. Lá na igreja de Antioquia, tinha mestres, tinham profetas, tinham doutores, a turma era espiritual, havia um equilíbrio, tanto para quem conhecia, quanto para aquele que era espiritual. Só que a turma não consegue discernir as coisas e acaba por dizer que vai ensinar 5 técnicas. Eu vou ficar só em 2, para a gente poder pensar. Primeiro, ele diz que você primeiro precisa jejuar 3 horas antes do culto. Ué, aí você pode comer durante o dia, aí faltando 3 horas para o culto das 19, você vai jejuar. Que jejum é esse? Eu não consigo entender. Meteu a cara na comida, ficou um glutão o dia todo, comeu desesperadamente. Aí, faltando 3 horas para o culto, é hora de jejuar. Depois, ele diz que você tem que se conectar ao anjo da revelação. Gente, eu creio que o anjo possa descer para comunicar alguma coisa. Ele anunciou o nascimento de Jesus, ele anunciou o nascimento do João Batista para Zacarias. Agora, anjo da revelação, o Espírito Santo é quem revela, gente. Os camaradas estão confundindo, igual hoje, conversando com o pastor William Souza, da Church aqui de Apolo 3, nós lemos um comentário juntos hoje, dentro de uma postagem do camarada falando assim, fulano de tal, manda no Espírito Santo. Falei, meu Deus, é muito forte, meu pai. Como é que você entende isso aí? Pode o ser humano mandar naquilo que é sagrado, mais puro, e que não precisa pedir licença a ninguém para operar? A turma está confundindo as coisas. E aí o que acontece? A galera anda de um lado para o outro, querendo ensinar, querendo mostrar uma espiritualidade que não tem. E de boa, meus irmãos, para a gente pensar, a galera fala de um avivamento, a galera fala de um movimento que vai acontecer. Meu irmão, olhando para a premissa bíblica, não terá avivamento. Falando de Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, diz assim no capítulo de número 3, escrito está, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Só que a galerinha não leu lá o que Paulo escreveu para os Coríntios. A necessidade de ordem na igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso de número 26. A galerinha não leu o capítulo 14, a partir do verso de número 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Paulo vai falar no capítulo de número 12 da primeira carta acerca da diversidade de dons espirituais. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí a galera anda fazendo uma escola de treinamento como se nós pudéssemos dominar o sagrado. Não, queridão, não tem como dominar o sagrado. Quem tenta controlar o mundo espiritual é bruxo, é agoreiro, é feiticeiro. Deus não precisa de um feiticeiro, de um adivinhador. Deus precisa de alguém que se coloque na brecha
com temor e tremor, que sirvam em sinceridade, com um coração puro, limpo de mão, como disse o salmista, que entrará no santuário para te adorar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Essa galerinha está mais apoiada nos dons por conta da necessidade dessa galera que anda aí atrás de revelação, quando eles esquecem que a maior revelação ainda é a palavra de Deus. E aí? Tá, o cursozinho lá é caro, tá? Não vou colocar a vinheta aqui para você do chamamento lá não, ou do chamado, para você não cair no conto do vigário. Mas fique esperto, porque a Bíblia ainda é o suficiente para nos conduzir aos céus e nos fazer conhecer toda a verdade de Deus. Quero ler o seu comentário. Vamos junto, família? Grande abraço para todos os irmãos aqui e também lá do Instagram, @falando de Bíblia, oficial. E caminhamos juntos, falando de Bíblia.